Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, Hoje vamos desvendar os mistérios e a mensagem atemporal do Evangelho de Marcos, é isso aí. com a ajuda de um guia incrível. Marcos para Todos, do renomado teólogo N.T. Wright. É uma obra realmente fascinante, que consegue unir a profundidade acadêmica, a clareza e a acessibilidade, Sim. tornando a teologia compreensível para todos, como o próprio título sugere. E antes de começarmos aquele recadinho especial. Claro. Se for no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E compartilhem este episódio com seus amigos. E não deixe de comentar sugerindo livros para nossos próximos mergulhos. Isso nos ajuda muito a crescer e levar conhecimento a mais pessoas. Com certeza. Prontos para desvendar as profundezas do Evangelho de Marcos. Vamos embarcar nessa jornada. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi como Wright enfatiza que é o contrário do que muitos pensam. O Evangelho de Marcos não foi escrito para uma elite religiosa, mas para um público amplo e diverso. Exatamente. A intenção original era que todos tivessem acesso à mensagem de Jesus. Sim. E Marcos para Todos busca resgatar essa proposta, tornando o evangelho acessível a todos como era no início do cristianismo. E para começar essa jornada, vamos falar sobre João Batista, o precursor de Jesus. Vamos lá. Verdade. Wright usa uma analogia que achei genial. Ele diz que João preparava o caminho para a chegada de Jesus, como um mensageiro que arruma tudo para a visita de um rei. É uma imagem que nos ajuda a visualizar o papel fundamental de João Batista. Sim. Assim como se diz que por onde a rainha da Inglaterra passa tudo, cheira a tinta fresca. João preparava o cenário para a chegada do Messias. É verdade. Preparava o cenário. E essa preparação era crucial, pois Israel, naquela época, ansiava por uma renovação espiritual. Me fez pensar em como, muitas vezes, nós também precisamos dessa renovação em nossas vidas. Com certeza. O chamado de João Batista à mudança, Sim. a preparação para a vinda do Messias, ecoa até os dias de hoje, Verdade. nos convidando a refletir sobre a necessidade de renovação em nossos próprios corações e mentes. E por falar em renovação, chegamos a um momento crucial. O batismo de Jesus. Wright nos convida a entender a abertura dos céus durante o batismo. Sim. Não como um evento literal, mas como um símbolo poderoso da presença de Deus se manifestando no mundo. É como se um véu fosse retirado, revelando a dimensão divina por trás da nossa realidade. E esse momento nos conecta ao nosso próprio batismo. É verdade. Que também pode ser um momento de revelação pessoal e conexão com Deus. Sim. Você se lembra de como se sentiu durante o seu batismo? É verdade. Me lembro de sentir uma paz profunda. Uma sensação de pertencimento a algo maior que eu mesma. E logo após o batismo, Jesus é levado para o deserto, Sim. para enfrentar tentações e desafios. Mas como Wright sabiamente nos lembra, essa experiência não é sobre um Deus tirânico que nos pune, mas sobre a oportunidade de crescermos em fé e resistir ao mal, com a certeza do amor de Deus nos sustentando. É uma perspectiva libertadora, né? Sim, com certeza. A experiência no deserto, tanto para Jesus como para nós. Isso. É um momento de fortalecimento espiritual, de aprendizado e amadurecimento na fé. E essa jornada de fé muitas vezes exige escolhas radicais, como a dos pescadores Tiago e João, que deixaram tudo para seguir Jesus. Wright compara essa attitude com a poeta John Betjeman, que desafiou os desejos do pai para seguir sua vocação poética. Duas histórias inspiradoras que nos mostram a importância de seguirmos nossa vocação, nosso chamado. Isso. Mesmo que isso signifique ir contra expectativas familiares ou sociais. É verdade. E essa radicalidade também se manifesta no chamado de Jesus ao arrependimento. É sobre isso que eu queria falar. Wright nos explica que o arrependimento para Jesus não se resumia apenas a abandonar pecados pessoais, mas também a rejeitar agendas políticas e sociais que geram violência e destruição. É um chamado que vai muito além da esfera individual. Nos desafiando a promover a justiça e a paz em todas as esferas da sociedade. Sim. É lutar por um mundo mais justo e fraterno, onde o amor ao próximo seja a base de todas as relações. E para promover essa mudança, muitas vezes precisamos assumir a liderança. Isso. Me lembrei da história que Wright conta, daquele homem que durante um naufrágio assumiu o controle da situação, guiando as pessoas e sacrificando sua própria vida para salvar os outros. É um exemplo tocante de liderança servidora, que nos lembra da autoridade exercida por Jesus, culminando no sacrifício na cruz por amor à humanidade. É verdade. Falando em sacrifício, chegamos a um ponto central do Evangelho de Marcos. O poder de cura e perdão de Jesus.
Sim. Wright destaca a história do leproso curado por Jesus. E me fez refletir sobre um aspecto muito interessante. Qual seria? É interessante como Jesus, ao curar o leproso, o instrui a seguir a lei mosaica. Não para ser purificado, mas para que sua cura fosse reconhecida publicamente. É como se a lei se preocupasse mais com a aparência do que com a essência da transformação interior. Entendi. É como se o leproso precisasse seguir a lei para comprovar sua cura socialmente. Isso. Mesmo já estando curado interiormente. Exatamente. É. E essa ênfase na transformação interior também fica clara na história do paralítico perdoado por Jesus. Wright destaca que essa história nos convida a buscar a cura e o perdão de Deus. Sim. Mesmo quando parecem impossíveis, confiando no poder da fé. Confiando no poder da fé. Esses relatos nos mostram que a fé verdadeira busca a cura e o perdão, reconhecendo a necessidade de transformação interior. Isso. É como se Jesus estivesse nos convidando a nos colocar em sua presença, Sim. buscando a cura e o perdão para nossas feridas mais profundas. E essa cura, esse perdão, muitas vezes exige uma mudança radical na forma de pensar e viver. Sim. Como Jesus ilustra na metáfora do vinho novo em odres velhos. É verdade. Uma imagem poderosa que nos mostra a incompatibilidade da mensagem de Jesus, o vinho novo, com as estruturas antigas, os odres velhos. Da nossa maneira de pensar e agir. Para acolher o novo, precisamos nos abrir à transformação, a uma nova maneira de viver. Isso. E para entendermos essa nova maneira de viver, precisamos decifrar as parábolas de Jesus. É verdade. Wright compara as parábolas de Jesus a cartoons políticos que precisam ser decodificados para serem compreendidos. Sim. Me parece uma ótima maneira de explicar a profundidade e a riqueza de detalhes contidas nelas. Com certeza. Elas não são apenas histórias simples, mas mensagens codificadas sobre o reino de Deus, que exigem atenção e interpretação. E uma das parábolas mais conhecidas é do semeador. Wright nos convida a enxergá-la não apenas como uma lição geral sobre a importância de ouvir a palavra de Deus, mas como uma mensagem sobre as diferentes reações que as pessoas têm ao receberem a mensagem do reino. Cada tipo de solo representa um tipo de coração, uma forma de acolher a mensagem. Sim. O desafio é nos tornarmos solo fértil receptivo à palavra de Deus, para que ela possa germinar e dar frutos em nossas vidas. É como se tivéssemos que preparar o terreno do nosso coração para que a semente da fé possa crescer e florescer. Exatamente. E esse crescimento, essa transformação, muitas vezes acontecem de forma silenciosa, gradual. Como a semente que cresce sem que o agricultor saiba como... A parábola da semente que cresce secretamente nos ensina a confiar na ação de Deus, mesmo quando não a compreendemos totalmente. É como se o reino de Deus crescesse de forma misteriosa, muitas vezes imperceptível aos nossos olhos, não é. Perfeitamente. Às vezes a gente fica tão ansioso para ver os resultados da nossa fé, que esquecemos que Deus trabalha de maneiras misteriosas. E esse crescimento pode começar de forma pequena, como a semente de mostarda, que apesar de minúscula se transforma em uma grande árvore. Uma imagem que nos encoraja a ter fé no poder transformador do reino de Deus, que mesmo começando de forma humilde, tem o potencial de impactar o mundo. É como se cada pequena ação de amor, cada gesto de compaixão, fosse uma sementinha de mostarda, que com o tempo pode se transformar em algo grandioso. Assim como Jesus, que com pequenos gestos de amor e compaixão inaugurou um reino que continua a crescer e transformar vidas até os dias de hoje. Isso! E nesse reino, encontramos a força para enfrentar as tempestades da vida. Como na história de Jesus acalmando a tempestade. Sim. Que história. Essa história nos mostra que mesmo em meio ao medo e à incerteza, podemos confiar na presença de Jesus, que tem poder para acalmar os nossos corações e nos guiar em segurança. Verdade. Me lembro de uma vez que... eu ia te contar sobre uma vez que passei por uma situação muito difícil, uma verdadeira tempestade na minha vida. E me lembrei dessa história de Jesus acalmando o mar. Nossa. A sensação que tive foi exatamente essa, como se Jesus estivesse ali comigo, me acalmando e me guiando em meio àquele caos. Que experiência incrível. É nesses momentos que a gente percebe a força da fé, né? Mas é interessante como mesmo após testemunharem esse milagre, os discípulos ainda demonstravam falta de fé em outros momentos. É verdade, a fé é uma jornada com altos e baixos, dúvidas e certezas. A história dos discípulos nos mostra que é normal ter esses momentos de fragilidade, mas o importante é sempre buscarmos a Jesus mesmo em meio às tempestades. E falando em buscar Jesus, o Evangelho de Marcos nos apresenta a história do Gerazeno, um homem atormentado por demônios. O que mais te impactou nessa passagem? Me impressiona como Wright
destaca a compaixão de Jesus ao libertar o Gerazim da opressão demoníaca. É uma demonstração do poder do reino de Deus em ação, confrontando e vencendo as forças do mal. Exatamente. É como se Jesus estivesse restabelecendo a ordem, expulsando os demônios para dentro dos porcos, simbolizando a natureza destrutiva do mal e as consequências de rejeitar Jesus. E essa libertação do mal se manifesta também na cura física e espiritual. Lembra das histórias da mulher com hemorragia e da filha de Jairo. Com certeza. Ambas são curadas por Jesus, cada uma à sua maneira, nos mostrando o poder da fé e da compaixão. A mulher com fé acreditava que bastava tocar nas vestes de Jesus para ser curada, e sua fé a curou. Jesus, movido por compaixão, ressuscitou a filha de Jairo, mostrando seu poder sobre a morte. O que você acha mais impactante nessas histórias? Elas nos desafiam a ter fé no poder de Deus para curar e restaurar nossas vidas, a buscar a sua presença com confiança, crendo que Ele pode transformar nossa realidade, seja ela física, emocional ou espiritual. É como se Jesus dissesse: não importa o quão difícil seja a situação, não perca a esperança, pois eu tenho poder para mudar tudo. E mesmo com essa certeza, a fé testada à história da rejeição de Jesus em Nazaré, sua própria cidade natal, nos mostra o custo do discipulado, a possibilidade de sermos rejeitados até mesmo por aqueles que nos são mais próximos. Uma história que nos convida à perseverança na fé, mesmo diante da oposição e do desânimo. Jesus, mesmo sendo rejeitado em sua própria terra, continuou sua missão, nos mostrando a importância de permanecermos fiéis ao nosso chamado, mesmo diante das dificuldades. E essa fidelidade se manifesta também na compaixão e no cuidado com os necessitados. Lembra da história da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar a multidão faminta. Sim, e é intrigante como os discípulos, mesmo após testemunharem a primeira multiplicação dos pães, ainda duvidavam da capacidade de Jesus de prover para a multidão. É como se eles ainda não tivessem compreendido completamente o poder de Jesus, mas ele pacientemente realiza o milagre novamente, nos ensinando a confiar na sua provisão, a crer que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E essa confiança em Deus deve nos guiar também na busca pela verdade. Wright nos alerta sobre a necessidade de discernimento espiritual, de sabermos distinguir a verdade da mentira, assim como Jesus nos adverte sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento, nesse caso, representando as falsas doutrinas, as ideologias que podem corromper a nossa fé. Jesus nos convida a estarmos atentos, a examinarmos os ensinamentos e a buscarmos a verdade em sua palavra. E essa busca pela verdade é um processo à cura do cego de Betsaida que Jesus cura em 2 etapas. É uma ótima analogia para a nossa jornada espiritual. É como se estivéssemos abrindo os olhos gradualmente para a realidade do reino de Deus. E esse processo exige paciência e perseverança, assim como Jesus demonstrou paciência ao curar o cego em etapas. E essa jornada de fé muitas vezes nos leva a confrontar as nossas próprias expectativas, como os discípulos que tiveram dificuldade em aceitar a ideia de um Messias sofredor, como Jesus anunciou em suas predições sobre sua paixão e morte. É compreensível que tenhamos dificuldade em aceitar a ideia do sofrimento, mas a história de Jesus nos ensina que o caminho para a glória passa pela cruz, que a verdadeira vitória se encontra na entrega e no sacrifício por amor. E essa entrega exige renúncia, como Jesus destaca em seus ensinamentos sobre o custo do discipulado, a história do jovem rico que não conseguiu abrir mão de suas riquezas para seguir. Jesus é um exemplo disso. O que você acha? É um relato que nos desafia a confrontar os nossos próprios apegos, os nossos ídolos, que podem nos impedir de seguir. Jesus, plenamente a verdadeira riqueza, se encontra no reino de Deus e, para alcançá-la, precisamos estar dispostos a renunciar a tudo que nos afasta de Deus. E essa renúncia muitas vezes envolve abrir mão dos nossos desejos de poder e status, como Jesus ensina aos discípulos Tiago e João, que pediram posições de destaque em seu reino. Que mais te chama a atenção nesse episódio? Acho que a lição mais importante aqui é da humildade. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza se encontra na entrega, na disposição de servir, como ele demonstrou ao lavar os pés dos discípulos. E essa disposição de servir nos leva de volta à história do cego Bartimeu, que com fé clamou a Jesus por cura. É verdade. Wright destaca a persistência de Bartimeu, que não desistiu até ser atendido por Jesus. Um exemplo inspirador de fé perseverante que nos encoraja a não desanimarmos diante das dificuldades, a buscar a Jesus com confiança, crendo que Ele pode nos curar e restaurar. E essa confiança em Jesus nos leva à cena da entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus é aclamado como rei. É uma cena rica em simbolismo. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, símbolo de paz e humildade, mostrando que seu reino não é baseado em poder militar ou em dominação, mas sim em amor e serviço. E essa mensagem de amor e serviço se choca com a realidade do templo, que em vez de ser um local de adoração a Deus, havia se tornado um centro de exploração e comércio. Exatamente. Por isso, Jesus, com justa indignação, expulsa os cambistas do templo, purificando o local e denunciando a corrupção que se instalara ali. Um ato profético
que nos desafia a confrontar a hipocrisia e a injustiça, a lutar por um mundo mais justo e verdadeiro, onde a vontade de Deus seja feita. E essa luta, muitas vezes, exige coragem para questionar as estruturas de poder, como Jesus fez, ao ser interrogado sobre sua autoridade pelos líderes religiosos. É impressionante a postura de Jesus diante das autoridades. Ele não se intimidou, mas respondeu com sabedoria, mostrando que sua autoridade vinha de Deus, não de instituições humanas. E essa autoridade divina se manifesta também na forma como Jesus confronta as falsas doutrinas e interpretações da lei, como na história do questionamento sobre o pagamento de impostos a César. Essa é uma das minhas passagens favoritas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma frase tão simples, mas tão profunda. Ela nos ensina a viver na tensão entre o reino de Deus e as estruturas terrenas, reconhecendo a totalidade de ambos, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. E esse princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive na forma como lidamos com as questões de pureza e impureza. Sim. Wright nos lembra que para Jesus a verdadeira pureza não se encontra em rituais externos, mas sim na transformação do coração. Ou seja, o que realmente importa é a nossa intenção, a motivação por trás das nossas ações. É como se a pureza exterior fosse apenas um reflexo da pureza interior. Exatamente. O que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas sim o que sai do coração, como Jesus ensina. Uma mensagem que nos desafia a buscar a pureza interior, a transformar nossos pensamentos, sentimentos e ações para que reflitam a vontade de Deus. E essa transformação interior se manifesta em atos de compaixão e generosidade, como na história da viúva pobre que doou tudo o que tinha para o templo. Essa história é muito tocante. É um exemplo de sacrifício e amor a Deus que nos ensina que a verdadeira generosidade não se mede pela quantidade, mas sim pela intenção do coração que te toca mais nessa história. Acho que a simplicidade e a grandeza do gesto da viúva, ela doou tudo o que tinha sem esperar nada em troca, apenas por amor a Deus. É um exemplo que nos desafia a rever os nossos conceitos de generosidade. Com certeza. É um convite a doarmos não apenas o nosso dinheiro, mas também o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa vida em favor do reino de Deus. E para vivermos de acordo com a vontade de Deus, precisamos conhecer e amar a sua palavra. Wright nos lembra que Jesus, ao ser questionado sobre qual era o maior mandamento, responde: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas nos mostrando o caminho para a vida plena no reino de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: se você quer viver uma vida que realmente tenha sentido, ame a Deus e ame seu próximo, e amar ao próximo envolve compaixão e justiça, perdão. É um chamado a vivermos como Jesus viveu, a colocarmos o amor em prática em todas as nossas relações, e essa prática do amor nos fortalece para enfrentar as dificuldades e incertezas da vida. Com certeza. Como Jesus nos ensina em seu discurso sobre os últimos tempos, devemos estar atentos aos sinais dos tempos, mas sem medo, confiando na providência de Deus e na sua vitória final sobre o mal. Mas, ao mesmo tempo, precisamos nos preparar para esse futuro glorioso. E como podemos nos preparar? Acho que a chave está na participação na ceia do Senhor. É um memorial da morte e ressurreição de Jesus, onde nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, renovando a nossa aliança com Ele e com a sua igreja. É um momento de profunda comunhão com Cristo, onde nos lembramos do seu sacrifício e renovamos a nossa esperança na vida eterna. Exatamente. É como se a cada ceia recebêssemos uma nova dose de fé e de esperança para seguir em frente, e por falar em seguir em frente, chegamos a um dos momentos mais dramáticos do Evangelho de Marcos. A última ceia. Sim. É a partir desse momento que os eventos que levam à crucifixão de Jesus se desenrolam. Esses capítulos finais de Marcos são realmente intensos. Concordo. E Wright nos ajuda a entender a profundidade desses eventos, mostrando como cada detalhe aponta para o plano de Deus para a salvação da humanidade. Mas acho que já falamos bastante por hoje. É verdade. Deixaremos a última ceia e os eventos seguintes para a próxima parte do nosso mergulho. Acho que é uma boa ideia. Assim, os nossos ouvintes terão tempo para digerir tudo o que conversamos hoje. Sejam bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo em Marcos para Todos. Na última parte, paramos na última ceia, um momento crucial na história de Jesus. É verdade. É como se as últimas peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando. O que te chama a atenção nesse momento específico com base na leitura de Wright? A simbologia da ceia é realmente poderosa. Jesus compartilha o pão e o vinho com seus discípulos, instituindo o memorial de sua morte e ressurreição. Me faz pensar em como, mesmo diante da iminência do sofrimento, Jesus se preocupa em deixar um legado de amor e esperança. É como se ele estivesse dizendo, mesmo que coisas difíceis aconteçam, lembre-se deste momento, lembre-se do meu amor por vocês. E o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus entregues por nós, nos conectam diretamente com esse sacrifício de amor. Exatamente. É um momento de profunda comunhão com Cristo, onde nos lembramos do seu sacrifício e renovamos a nossa aliança com Ele. E logo após a ceia, Jesus se dirige ao Getsemane para orar. Um momento de profunda angústia e entrega à vontade do Pai. É comovente acompanhar a luta interior de Jesus no Getsemane. Ele mesmo, sendo Deus, se angustia diante da perspectiva do sofrimento e da morte.
e faz pensar em como a fé não nos isenta das dores da vida, mas nos dá força para enfrentá-las. Com certeza. A fé não é uma fuga da realidade, mas uma forma de encará-la com esperança e coragem. E Jesus, em sua humanidade, nos mostra que é possível sentir medo e angústia e ainda assim se manter fiel à vontade de Deus. E essa fidelidade se manifesta em cada passo de Jesus, mesmo diante da traição de Judas, da prisão injusta e dos julgamentos manipulados. É revoltante acompanhar a forma como o dele foi tratado. Acusado falsamente humilhado e condenado à morte, mesmo sendo inocente. É um retrato da injustiça e da crueldade humana. Mas em meio a tudo isso, Jesus nos dá uma lição poderosa de perdão. Lembra da frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Sim, é um momento sublime de amor e compaixão. É como se Jesus estivesse dizendo, mesmo diante do mal escolho o amor, escolho perdoar. E essa postura de perdão e reconciliação se torna ainda mais evidente na cena da crucificação, onde Jesus mesmo sendo torturado e humilhado ora por seus algozes. É o ápice do amor sacrificial. E Wright destaca a simbologia da morte de Jesus, a morrer na cruz. Ele assume sobre si o peso dos nossos pecados, abrindo caminho para nossa reconciliação com Deus. É difícil compreender a dimensão desse sacrifício. É um ato de amor incomensurável. Nos liberta da escravidão do pecado e nos abre as portas para a vida eterna. Mas a história não termina na cruz. O que te impacta na narrativa da ressurreição? Acho que é a mistura de medo e esperança que as mulheres sentem ao encontrar o túmulo vazio. Elas vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas se deparam com a notícia de que ele ressuscitou. É como se a realidade estivesse se refazendo diante delas. É a vitória da vida sobre a morte. A ressurreição de Jesus é o alicerce da fé cristã, a prova de que o amor de Deus é mais forte que a morte e que a vida eterna é uma realidade para todos aqueles que creem em Jesus. E essa mensagem de esperança e vida nova se estende a todos nós, nos convidando a seguir os passos de Jesus, a viver uma vida de amor, serviço e entrega a Deus. E o Evangelho de Marcos, em sua simplicidade e profundidade, nos guia nesse caminho. É verdade. Marcos para Todos nos mostra como o Evangelho é relevante para os nossos dias, nos desafiando a confrontar a nossa realidade com os olhos da fé, a buscar a transformação interior e a anunciar a boa nova da salvação a todos que nos cercam. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Espero que tenhamos conseguido desvendar um pouco dos mistérios e da beleza do Evangelho de Marcos. Que essa jornada nos inspire a viver a mensagem de Jesus em nosso dia a dia, a sermos testemunhas do seu amor e da sua graça no mundo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este episódio com seus amigos. E deixe suas sugestões de livros para os próximos mergulhos nos comentários. Até a próxima, pessoal!